Você já reparou que ninguém te ensina a fazer faxina emocional? Crescemos acumulando pensamentos, hábitos e pessoas que pesam mais que mala com excesso no aeroporto. E o pior, a maioria continua carregando tudo isso achando que é normal. Spoiler, não é. Existe uma hora em que a vida exige uma limpeza profunda, mas a mais poderosa delas não tem testemunhas. Algumas coisas você não precisa contar para ninguém que deixou para trás. Porque enquanto os outros estão distraídos com aparências, você está ocupado recuperando sua potência. É como desinstalar, em silêncio, todos os programas que travam seu sistema. E no momento em que o peso cai, o mundo vai achar que você mudou da noite para o dia. Mal sabem que você apenas voltou a ser quem sempre foi. Então, se você cansou de interpretar personagens, de se agarrar ao passado, de mendigar afeto, de correr atrás de aprovação e de viver com medo, bem-vindo. Hoje começa a sua faxina silenciosa. A cada coisa que você elimina, um pedaço seu volta a respirar. E quando terminar, comente aí: hoje começo a eliminar o que me impede de ser quem sou. Agora, vamos abrir o primeiro armário. Elimine o personagem que agrada aos outros. Sabe quando alguém passa a vida inteira tentando ser a pessoa legal, a que nunca decepciona ninguém? Ele percebe tarde demais que virou um ator da própria vida, interpretando um personagem que o público aplaude, mas que o sufoca por dentro. O mentor olha para alguém assim e diz: ei, você não nasceu para caber em caixinhas apertadas, porque no fim, agradar todo mundo é o caminho mais rápido para se perder de si mesmo, performance de mais, presença de menos. Esse personagem costuma ser criado lá atrás, quando a gente descobriu que dizer não gerava cara feia e dizer sim comprava amor. A pessoa cresce acreditando que precisa se moldar ao desejo dos outros para ser aceita. Mas que troca injusta. Você ganha aprovação e paga com liberdade. Treine pequenos nãos diários. Tipo, hoje não vou explicar por que escolhi isso. Aos poucos, a presença fica mais forte que a imagem. E aqui vai uma brincadeira séria. Observe como um gato vive. Ele não está nem aí para a opinião alheia, e ainda assim todo mundo quer estar perto dele. É esse magnetismo da autenticidade. Quando a pessoa silencia o personagem e deixa a sua própria voz falar, ela percebe que o mundo não desaba se alguém estranhar. Muito pelo contrário, é aí que ele começa. E isso prepara terreno para a próxima faxina silenciosa, aquela que ninguém gosta de admitir que precisa fazer. Elimine o hábito de adiar. Ele sempre promete: segunda eu começo, amanhã vai. Mas amanhã nunca chega, só se disfarça de hoje e passa batido. A procrastinação é esse ladrão elegante. Entra sem arrombar porta, pega seus sonhos pela mão e diz que dá para ir devagar, até o tempo sumir. E o pior, a pessoa nem percebe que enquanto espera a coragem aparecer, o medo está ficando bombado na academia da mente. O sábio explicaria que ação não exige confiança, exige só o primeiro passo de 10 minutos. É ridículo de tão pequeno, mas é esse gesto que faz o cérebro entender: opa, estamos indo. Quer escrever um livro? Escreve meia página agora. Quer cuidar do corpo? Faz 10 minutos de caminhada dentro de casa mesmo. Quer mudar de vida? Escolhe uma micro-vitória diária. O segredo não está em grandes planos, mas em pequenas decisões que ninguém vê. E sabe o mais irônico? Quando a pessoa começa, o medo que parecia um monstro gigante vira um rato com megafone. Ele grita muito, mas não tem força. A ação cura o medo, toda vez. E conforme essa atitude toma forma, algo curioso acontece. O passado, aquele que vive cobrando e puxando o tapete, começa a perder voz. Aliás, tem uma corrente invisível muito mais pesada do que o atraso.
Elimine as correntes invisíveis do passado. Todo mundo carrega uma mala. Algumas são leves, memórias boas, risadas, conquistas. Outras são verdadeiros baús de ferro, cheios de culpa, vergonha e histórias que a pessoa repete para si mesma como se ainda estivessem acontecendo. O mentor olha e diz: "Ei, isso já acabou faz tempo. Só quem mantém vivo é você." O passado não é inimigo, mas pode virar carcereiro se a gente permitir. O truque está em descrever o acontecido sem drama, como quem organiza uma gaveta. Ontem foi assim, hoje sou assim, e eu decido seguir assim. Simples, direto, poderoso. O que já passou pode orientar, mas não dirigir. Quando a pessoa se dá esse presente do perdão silencioso, ela tira o peso da própria coluna emocional. Sabe aquela história que a gente sempre conta quando encontra um amigo? Tente aposentá-la. Afinal, reviver a dor é uma forma de mantê-la empregada. E quando ela larga essa bagagem, começa a andar mais rápido, mais ereta, quase leve demais. É nessa hora que surge uma grande tentação: buscar muletas emocionais em outras pessoas, esperando que elas preencham o espaço de liberdade recém-conquistado. Só que se tem algo que prende tanto quanto o passado, é depender demais do afeto alheio. Elimine a dependência emocional. Tem gente que ama bonito e tem gente que ama com medo. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo do silêncio do outro. Quando o mundo emocional da pessoa gira em torno de alguém, ela começa a viver como um satélite, orbitando sem nunca ocupar o próprio centro. O sábio diria: amor não é coleira, é espaço. Dois inteiros se abraçam melhor do que duas metades desesperadas. A dependência emocional parece carinho, mas no fundo é insegurança fantasiada de cuidado. A pessoa acha que proteger demais é amar, mas proteger demais também sufoca. O remédio? Distância estratégica. Não para afastar quem importa, mas para se reencontrar. Criar uma rotina de autocuidado, um livro que acende ideias, uma caminhada sem celular, um café consigo mesmo. Esses pequenos rituais devolvem o poder de respirar sem pedir ar emprestado. E quando ela percebe que consegue ficar bem sozinha, algo mágico acontece. Ela escolhe o amor, não o mendiga. A presença deixa de ser obrigação e vira decisão. O relacionamento cresce não pela necessidade, mas pela admiração mútua. O desafio é que, quando a pessoa reconstrói suas bases, surge outro inimigo sorrateiro: os problemas que só existem dentro da cabeça dela. Elimine o vício de imaginar problemas. A mente adora criar filmes de terror que nunca vão para o cinema. A pessoa passa horas ensaiando discussões que não vão existir, sofrendo por cenários que não vão acontecer e lutando contra inimigos que só existem na cabeça dela. O mentor observa isso e pensa: o cérebro é incrível, mas dá cada susto desnecessário. E enquanto ela sofre pelo que não existe, a vida real fica esperando atenção na porta. A chave aqui é simples e prática. Pergunte duas coisas: isso está acontecendo agora? E eu posso agir agora? Se a resposta for não, respira e solta. Deixa o fantasma passar. Ficar preso em preocupações invisíveis cansa mais do que resolver problemas reais. A mente precisa de tarefas verdadeiras: água para beber, corpo em movimento, uma conversa honesta, não de tempestades imaginárias. E quando a pessoa aprende a desligar esse projetor mental, o presente finalmente fica acessível. Ela se torna mais leve, mais concentrada, mais viva. Só que tem algo que também drena energia, e às vezes até mais rápido do que o medo do futuro. Aquela ferida antiga que a pessoa insiste em cutucar com ressentimentos bem guardados. Elimine o ressentimento.
Ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro passe mal. A pessoa guarda a mágoa num cofre interno, como se aquilo protegesse sua dignidade. Mas, na prática, é ela quem paga o preço. Noites mal dormidas, pensamentos repetitivos, energia baixa. O sábio diria: guardar dor é um luxo caro demais. E a pior parte? O outro muitas vezes segue a vida sem nem lembrar do que fez. Perdoar não é absolver, é devolver espaço dentro de si. É parar de recontar a história como se ela tivesse acabado de acontecer. Sabe aquele caso que sempre volta nas rodas de conversa? Aposenta, desiste da revanche. Quem tem paz interna não precisa provar nada. O perdão silencioso é um presente que não se entrega ao outro, se entrega a si mesmo. Quando a pessoa decide deixar isso ir, ela sente um alívio imediato, como se tirasse tijolos das costas. E à medida que a leveza chega, algo importante começa a nascer. A percepção de que felicidade não é uma linha de chegada no futuro. Ela mora nas pequenas vitórias de hoje. E adivinhe qual é o próximo passo dessa limpeza. Elimine a ideia de que felicidade é destino. Muita gente vive na lógica do quando. Quando eu ganhar mais dinheiro, quando eu emagrecer, quando eu encontrar alguém, quando tudo estiver perfeito. Só que esse quando é um truque cruel do tempo. Ele nunca chega, só muda de roupa. O sábio respiraria fundo e diria: a alegria não está no depois, ela se esconde no agora. O problema é que as pessoas vivem esperando a vida começar. A felicidade não é uma placa no final da estrada, é a própria caminhada. Ela mora nos detalhes quase bobos: o café quente, a risada torta, o banho demorado, a música que arrepia. Cultivar gratidão concreta diária é um treinamento poderoso. 3 pequenas coisas por dia: um sorriso recebido, um passo dado, algo aprendido. Não é autoajuda barata, é neurociência aplicada à vida real. Quando a pessoa começa a enxergar as micro-entregas do dia, ganha motivação para continuar avançando. E quanto mais ela vive o presente, menos precisa se explicar ou justificar escolha alguma. O que é certo para ela, basta. Mas né, vem aí um vilão que adora usar desculpas bonitas para manter tudo exatamente como está. Elimine justificativas constantes. Tem gente que passa mais tempo explicando a vida do que vivendo. Cada escolha vira uma tese. Cada não precisa de 3 parágrafos e uma prova de que não foi por mal. Só que quanto mais a pessoa se justifica, menos ela acredita na própria decisão. O sábio daria aquele olhar clássico e diria: se é certo para você, faça. O mundo se ajusta depois. Justificar tudo é uma armadilha que parece educação, mas é medo de desagradar. E medo, quando ganha voz, fala alto demais. Trocar explicação por coerência devolve autoridade interna. Em vez de desculpa, não pude treinar hoje, a pessoa diz: treinarei amanhã e ponto. Em vez de eu sei que parece estranho, mas ela simplesmente vive sua verdade. Menos defesa, mais direção. E quanto mais ela se posiciona com serenidade, menos energia perde tentando ser compreendida. A vida flui. Só que tem uma sabotagem que age na surdina. Ela começa no corpo cansado, na disciplina que falha, e termina destruindo o melhor da mente. E é por isso que o próximo ponto da faxina é tão urgente. Elimine maus hábitos que sabotam corpo e mente. A mente mais brilhante do mundo vira uma lâmpada fraca quando o corpo está pedindo socorro. A pessoa quer disciplina, foco, motivação, mas dorme mal, vive desidratada, passa o dia sentada e alimenta mais o celular que o próprio cérebro. O sábio daria um sorrisinho e solta. Não dá para exigir performance de um corpo em modo de sobrevivência.
Disciplina não é castigo, é amor aplicado no dia a dia. Pequenas mudanças fazem milagre. Sono digno, água suficiente e movimento diário. Não é virar atleta de Instagram, é caminhar 15 minutos, alongar, respirar melhor. E sim, cortar o excesso de estímulos, menos rolagem infinita, mais vida de verdade. Ler 10 páginas de um livro que expande a visão, tomar um solzinho, organizar o quarto, tudo isso fortalece a infraestrutura da mente. Quando o corpo se reequilibra, a pessoa pensa melhor, decide mais rápido, tem menos medo e mais coragem. Ela para de viver em guerra com ela mesma. Só que com mais energia disponível, surge uma tentação perigosa: gastar essa energia atacando os erros dos outros, como se a crítica resolvesse alguma coisa. Elimine a crítica como distração. Criticar é facinho, exige zero risco, zero autoconhecimento, zero mudança. Por isso, muita gente usa a crítica como hobby. Aponta o defeito dos outros para não olhar de perto o próprio espelho. O sábio observa e diz: quando você ilumina só a falha alheia, permanece no escuro com as suas. Porque criticar não transforma, só distrai do que você precisa resolver dentro de si. Um bom exercício é a pergunta espelho: onde eu repito o que condeno? Aquela impaciência que a pessoa critica no parceiro, será que não aparece nas pequenas frustrações dela? A desorganização que ela ataca no colega, será que não existe no seu próprio quarto? Em vez de ser fiscal da vida alheia, é muito mais inteligente ser engenheiro da própria evolução. E quando ela começa a crescer em silêncio, algo lindo acontece. A necessidade de ser admirada perde força. O brilho deixa de depender de holofotes externos e passa a se sustentar numa construção discreta, firme, diária. E é justamente aí que entramos no próximo ponto dessa faxina silenciosa. Elimine a pressa de ser admirado. Quer um atalho para o vazio? Viver correndo atrás de aplausos. A pessoa começa cheia de propósito, mas no meio do caminho se vicia no brilho rápido dos elogios, e quando a atenção acaba, ela desaba junto. O sábio, com toda calma, diria: admiração é consequência, não objetivo. Quem constrói apenas para ser visto, fica cego da própria essência. Profundidade não aparece no Instagram. Ela nasce no esforço que ninguém vê. Estudar quando dá preguiça, praticar quando ninguém está olhando, evoluir quando ninguém está aplaudindo. É aquela obra que cresce sob a terra antes de romper o solo. Construção invisível e constante. Eis o segredo dos que realmente deixam marca no mundo, e à medida que a pessoa entende isso, ela para de implorar por compreensão externa. Ela cuida do que é sagrado dentro dela e segue adiante. O mundo não precisa entender, muito menos aprovar. Mas ainda existe um vício perigoso: acreditar que todo mundo precisa captar cada detalhe da sua alma. Elimine a expectativa de ser totalmente entendido. Esperar que todos entendam seus motivos é pedir ao mundo que tenha vivido a sua vida, e isso é impossível. Cada pessoa carrega seus próprios mapas, dores, referências. O sábio diz: nem todos precisam te enxergar profundamente, basta que você se veja com clareza. Quem busca validação o tempo todo se torna refém de interpretações alheias. Proteger o íntimo não é se isolar, é selecionar acesso. Tem coisas que são sagradas demais para ficar disponíveis no balcão das opiniões. Em vez de justificar sonhos, a pessoa os alimenta no silêncio. Em vez de narrar seus planos, ela executa. Autoaceitação é perceber que nem todo mundo vai entender. E tudo bem, você não precisa de plateia para existir.
Quando ela solta essa necessidade de explicação eterna, o coração fica mais leve e o foco mais afiado. Só que existe outro tipo de controle que se disfarça de responsabilidade. Aquele que tenta arrumar tudo e todo mundo, como se o universo estivesse sob sua gestão pessoal. Elimine o controle disfarçado de responsabilidade. Tem gente que acha que, se não fizer, nada funciona. Carrega o mundo nas costas e ainda se culpa quando algo dá errado. Mas por trás desse "eu resolvo tudo" mora o medo de que as coisas saiam do jeito que ela não quer. O sábio chega perto e diz: existem fronteiras. O que é seu, o que é do outro, devolva. Controle demais sufoca, desgasta e afasta. Medida, não rigidez, essa é a chave. Confiar que cada pessoa tem seu tempo, seu processo e seu próprio caminho de aprendizado. Devolver pesos que não pertencem a você é decidir viver mais leve. Deixar que o outro também tropece, caia e se levante com as próprias pernas, porque interferir em tudo é roubar do outro o direito de crescer. Quando a pessoa entende que não precisa ser gerente do universo, a paz faz morada. E com essa paz, ela começa a enxergar a sua própria trilha com mais clareza, e não a trilha do vizinho. Mas aí surge um inimigo sorrateiro que se infiltra no olhar e apaga sua luz sem que ela perceba: a comparação silenciosa. Elimine a comparação silenciosa. A comparação é ladrão profissional. Ele rouba a alegria sem fazer barulho. A pessoa olha o sucesso do outro e sente que está atrasada, como se a vida tivesse um cronograma universal. O sábio, com aquele olhar que atravessa a alma, diria: o seu ritmo é único. O que é para ser seu, chega no seu tempo. Comparar caminhos diferentes é como cobrar que um peixe escale uma árvore, injusto e sem sentido. Fazer uma contabilidade justa da própria jornada muda tudo. Em vez de se medir pelo que falta, a pessoa passa a reconhecer o que já conquistou, mesmo que ainda seja pequeno. Higienizar o feed também ajuda. Menos perfis que ativam inveja disfarçada. Mais conteúdos que inspiram e fortalecem. A comparação enfraquece, a inspiração expande. Quando ela aprende a celebrar o próprio processo, cada passo vira vitória. E com essa confiança renovada, nasce um poder gigantesco, a coragem de recomeçar sempre que for preciso. Porque não importa quantas vezes a vida desmonta o castelo. O que importa é a disposição de levantar e construir de novo. Elimine o medo de recomeçar do zero. Recomeçar não é fracasso, é prova de coragem. Quem tem medo de voltar ao início esquece que, desta vez, volta com experiência, cicatrizes, repertório. O sábio diria: você não está no mesmo ponto. Está em um nível acima, com mais lucidez. O zero não é punição, é oportunidade de reconstruir sem os erros que antes te acompanharam. Sim, dói quando um ciclo termina. A pessoa se apega a planos que não funcionaram, relações que não cabem mais, versões antigas dela mesma. Mas o luto breve é necessário. Sentir, aceitar, respirar e agir. O movimento mais importante? O primeiro gesto possível hoje: enviar um currículo, abrir o caderno, arrumar a cama, caminhar 5 minutos. Cada passo abre uma porta. O interessante é que recomeços são sementes camufladas. Parecem pequenas demais para gerar algo grande, até que crescem. E quem abraça essa verdade percebe uma coisa poderosa. Recomeçar é uma forma de voltar à própria origem, não ao passado, mas ao propósito. E agora, com toda essa faxina silenciosa feita, a transformação pode finalmente começar.
Agora que você já viu tudo o que te prende, a pergunta é simples, mas nada confortável. O que você vai eliminar hoje? Não amanhã. Não quando a vida der um sinal divino. Agora. Porque mudança não acontece quando você aprende. Acontece quando você age. E cá entre nós, você já carregou peso demais por tempo demais. Quantas oportunidades ficaram pelo caminho porque você insistiu em se esconder? Quantas vezes você colocou sua luz no escuro só para não incomodar ninguém? Chega! A vida não espera por quem anda sempre atrasado de si mesmo. Se você realmente quer evoluir, comece pelo que ninguém vê, seus pensamentos, seus hábitos, suas escolhas silenciosas. É ali que o mundo começa a te respeitar. Então, respira fundo e toma uma decisão. O que morre aqui, hoje? Comenta aí. Gratidão se você vai fazer essa limpeza por você. Se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar essa jornada, porque nos próximos vídeos vamos destravar ainda mais coisas que te impedem de viver com verdade e potência. Até o próximo passo da sua liberdade.